Sentir no próprio corpo o perigo por perto, conseguir ver pelos olhos da fera que está atacando, vagar por memórias e receber alguns poderes do vilão ao ter sido atacado. Se você assistiu a nova temporada de Stranger Things e achou algumas coisas semelhantes com Harry Potter, você não tá sozinho. Calma, o Caldeirão Furado ainda é um canal sobre Harry Potter, vai continuar sendo, mas eu assisti a nova temporada de Stranger Things, o volume 1 da temporada 5, que é a última, né? E, cara, enquanto eu assistia, eu não pude deixar de notar algumas semelhanças, então eu decidi fazer esse episódio aqui. Você vê que a gente tá até, saímos do habitual roxo pro vermelho aqui pra ficar numa pegada meio Stranger Things, mas esse canal continua sendo de Harry Potter. E esse vídeo não deixa de ser de Harry Potter também, né? Bom, eu gosto bastante de Stranger Things, assisti desde o lançamento, é uma série que eu acho muito maneira, curto bastante, e eu fiquei feliz de ver algumas dessas referências, que eu não sei, vou falar logo de cara, não sei se são referências intencionais, ou são coisas, assim, que simplesmente estão ali, são puramente semelhantes, ou são coincidência mesmo, sabe? Porque Harry Potter é uma obra de fantasia que também tem inspiração e bebe aí de fontes, né? Aí Stranger Things usa muito ali de Dungeons and Dragons, que é, um RPG de fantasia. Então não sei se é uma referência direta a Harry Potter ou só semelhança mesmo. Mas o que é interessante é que o próprio ator que fez o Will, né, em Stranger Things, o Noah, não sei que lá é o sobrenome dele, ele falou que tinha uma semelhança da conexão do Will e Vecna com Harry Potter e Voldemort, e que ele até reassistiu os filmes por causa disso. E aí eu listei algumas coisas que, enquanto eu assistia, eu achei semelhantes. Uma das primeiras coisas que eu notei, quando a Holly, né, que é a irmã do Will, tá vendo aquele amigo imaginário e tal, ela chama de Mr. Watsit, que foi traduzido pra Senhor que é ou Senhor quem que é. Na legenda eu não lembro agora como que tava, mas era uma coisa assim, e na versão dublado foi traduzido pra Senhor Fulano. Eu adoro fulano, Beltrano, adoro. Enfim, aí colocaram esse codinome nele, né? E aí aqui a semelhança não é nem tanto pelo codinome em si, mas uma coisa que acontece a respeito disso. Eles descobrem que o senhor que é, na verdade, era o Henry, que é o Vecna, né? O nome real do Vecna é Henry. E aí, num momento, eles falam assim, é o senhor que é. E aí é o Will que fala assim, não, o nome dele verdadeiro é Henry. Tipo assim, chama pelo nome, o nome verdadeiro é esse. Pro senhor fulano? O nome dele é Henry. E aí eu senti uma vibe meio assim, senhor que é, você sabe quem, e aí o Dumbledore falando, não, chama pelo nome, pode chamar de Voldemort mesmo, né, e tal. Eu achei um pouco semelhante ali. Então, assim, entendam que não é o nome em si que eu tô falando, porque senhor que é não tem nada a ver com você sabe quem, mas o lance do contexto de, tipo, ter um codinome, ter ali um nome que chamavam, ele ser conhecido por um nome, e aí falar pra chamar pelo nome real. Isso eu achei meio referência, assim. Mas pode ser só viagem minha, né? Porque, não sei. Eu não assisti condicionado a pegar referência. As coisas soaram meio naturais pra mim, assim, sabe? Na hora que eu vi, eu lembrei. Então, não sei se é referência. E aí, depois que eu vi sobre a entrevista do ator, eu falei, que da declaração do ator, eu falei, então talvez não seja tão coisa na minha cabeça assim. E acho que a mais evidente, a referência mais evidente, assim, que foi a que ficou mais clara, são as referências, não tem uma só, é mais de uma, do próprio Will, a conexão do Will e o Vecna com a do Voldemort, como o próprio ator falou. Só que, como ele já falou, tem essa conexão que parece, né, que é semelhante, mas além da própria conexão, são pontos específicos que eu reparei. O Will tem essa conexão com o Vecna porque o Will, lá na primeira temporada, né, ele foi levado pro mundo invertido, e aí ele passa a ter uma conexão com o Vecna, né, aí nessa temporada a gente descobre que o Vecna colocou lá que o cipó, na primeira já mostra que o cipó tava na boca dele, que eles até puxam, né, quando encontra ele, mas aí ele colocou e tava passando uns Bregonites ali, nojento pra caramba, pra dentro do menino. Ele até vomita a lesminha depois lá, né? Que vira o Dart. Enfim, e aí ele tem essa conexão. É estabelecida uma conexão do Will com o Vecna depois que ele é atacado, que ele é sequestrado e levado lá pro mundo invertido. E o Harry, essa conexão é estabelecida justamente quando o Voldemort ataca ele pela primeira vez, quando ele é bebê, né? E aí o Voldemort tenta atacar ele, a alma dele se fragmenta, acontece tudo que a gente já sabe, a alma se prende ali no Harry, e então o Harry passa a ter essa conexão inexplicável com o Voldemort. Então daí a gente já tem a primeira
primeira referência, né? A conexão é estabelecida no momento do ataque. O Will é levado pro mundo invertido lá, que é a primeira vez que ele é levado, que ele é sequestrado. O Harry, no momento em que ele é atacado pelo Voldemort. E aí, essa conexão do Will com o Vecna, ela vai levando a vários acontecimentos. Vão acontecendo coisas ao longo da série, igual é com Harry Potter e a conexão com o Voldemort. O Will, por exemplo, no final, no quarto episódio desse volume, né, desse primeiro volume, ele usa a conexão dele com o Vecna, né, depois que ele tem ali uma aceitação, um negócio, né, ele ouve a Robin, né, que fala pra ele assim, dá aquele conselho super maneiro pra ele. Uma parada que, tipo assim, as respostas estavam nele, né, ela fala, não, eu demorei muito tempo, mas as respostas estavam em mim, sempre estiveram em mim. E aí ele pega isso, e ele percebe isso, né, ele entende isso. E aí ele usa a conexão da mente com o Vecna e ele usa os poderes do Vecna estando na mente dele, tipo, usando a conexão da mente dele. Tanto que os poderes dele são diferentes, né, os Duffer Brothers falaram que o poder do Will é diferente do poder da Eleven. Ele usa o poder do Vecna por conta da conexão deles. Então, ele usa... E essa cena foi muito louca, né? Eu fiquei, mano, eu achei sensacional. Eu fiquei tipo, nossa, que da hora, velho. O Will, The Wise, tá ligado? Tipo, muito maneiro. E aí, através dessa conexão, ele usa o poder do Vecna. E aí, cara, a referência é... O Harry, ele tem alguns poderes do Voldemort justamente pela conexão, por ter parte da alma do Voldemort vivendo dentro dele. Como a ofidioglosia, né? E ele usa a conexão com o Voldemort pra encontrar o Voldemort em algum momento ali, né, na batalha de Hogwarts. Depois que eles estão ali batalhando e tal, eles precisam encontrar outro Horcrux. E aí, o Harry usa essa conexão pra ter uma vantagem com o Voldemort, né? Ele usa essa conexão de alguma forma. E aí, ou seja, o Will ganhou essa conexão e usa essa conexão, né, com os poderes ali do Vecna, e o Harry usa essa conexão também de alguma forma. Essa também é uma referência. Outra referência, que todas essas referências que eu vou falar do Will e do Vecna com o Harry e o Voldemort vem da conexão deles, né? Outra referência que essa é muito. Quando o Will começa a ter a visão dos Demogorgons, né? Não só dos Demogorgons, mas também das vítimas que vão ser atacadas, porque o Vecna meio que tá na mente delas, né? Então ele tem a visão das vítimas, mas tem a visão dos Demogorgons, tem a visão dele correndo ali, né, dos Demogorgons correndo, e ele tem a visão como se ele fosse o Demogorgon. Cara, exatamente igual ao Harry, né, quando ele vê a Nagini atacando, quando ele tem a visão da Nagini atacando o Sr. Weasley, que ele fala, não, eu era a cobra. E ali a mesma coisa, Will, ele era o Demogorgon, porque é uma coisa de uma mente coletiva ali, né, e aí ele tem essa visão, e é muito parecido, é muito, então aqui eu acho que foi referência mesmo, sabe, e é muito maneiro, é muito legal quando a gente vê alguma coisa que a gente gosta fazendo referência a outra coisa que a gente gosta pra caramba, né, e não para por aí não, tem mais coisa nessa conexão do Will e do Vecna que referencia Harry Potter e Voldemort. Por exemplo, o Will, ele sente aquele arrepio, né, ele sente aquele arrepio na nuca, sempre que, sei lá, quando o Vecna ou tá por perto, ou o Devorador de Mentes lá, ou tem alguma coisa assim, ele sente a presença, ele consegue sentir a presença. E o Harry sente também através da cicatriz, né? A cicatriz tem um simbolismo muito forte ali da conexão do Voldemort com o Harry, e ele sente as emoções do Voldemort, ele sente a presença do Voldemort. Então, eu achei legal também, e achei que é uma possível referência. Não sei se é só uma semelhança, se é uma referência intencional, mas não deixa de ser, é uma semelhança. E uma outra semelhança é que o Vecna tenta usar essa conexão com o Will, inclusive ele usa o Will, ele leva o Will lá pro mundo invertido e tal, né, justamente pra usar, estabelecer essa conexão e usar. O Voldemort não foi intencional, né, mas ele também ele tenta usar a conexão com o Harry, fazendo o quê? Criando as visões, lá em Ordem da Fênix, quando o Harry vê o ataque do Sirius, vê o Sirius sendo torturado. Então os dois usam a visão pra tentar manipular o herói. E essa referência aqui, ela é muito mais visual do que qualquer outra coisa, assim, é muito mais visual mesmo. Quando o Vecna vem do portal lá, no final do quarto episódio, ele vem vindo e tal, e aí ele puxa o Will pra ele, e o Will tá paralisado ali. Inclusive, vocês viram minha camiseta do Demogorgon? Que braba, ó, peraí, deixa eu levantar. Ó, brabíssima, né? Eu tô usando ela desde ontem, que eu fui assistir empolgadaço. Enfim, ele puxa o Will, né? O Will vem assim na direção dele, paralisado, e aí ele depois
pega no rosto do Will, assim, encosta no rosto do Will. E lembra muito, muito, muito a cena do Voldemort lá em Relíquias da Morte, com a roupa segurando o Harry, trazendo o Harry até ele. E aí tem uma imagem também, né? Na cena não aparece, mas tem uma imagem do Voldemort segurando o Harry pelo rosto, assim. E, cara, põe lado a lado aí, Eric. É muito semelhante, cara. Muito semelhante, muito. Eu não sei se aqui foi uma referência, né? Tipo, pô, visual. Vamos fazer uma referência visual pra homenagear e tal. Ou se foi, sei lá, foi coincidência mesmo. Mas parece. O ponto é que parece. E também a parte que o Vecna, essa parte que o Vecna tá puxando o Will, lembra muito a parte também de Cálice de Fogo, onde o Voldemort levanta o Harry, assim, com magia, né? Tipo, que ele tá lá no cemitério. Muito legal. A parte que o Harry já tá caído e ele levanta o Harry, sabe? Levante-se! Pra mim lembrou essa parte. Agora, saindo um pouco dessas referências que vem da conexão do Will com o Vecna, fazendo referência ao Harry com o Voldemort, essas são as maiores mesmo. Mas saindo, eu percebi algumas outras que eu não sei. Eu não sei se realmente são, né? Eu tô deixando claro que eu não sei se realmente são, pra deixar claro que isso foi uma coisa que eu senti assistindo, tá ligado? Que não tô batendo na tecla de que é. E vocês, se talvez vocês também perceberam isso, sentiram isso assistindo, comentem aqui. A Max, quando ela aparece, né? Quando ela apareceu a primeira vez, eu fiquei tipo, o que tá acontecendo? E aí ela explica tudo lá, né? Que ela tava em memórias, vagando por memórias. E aquela que ela tava especificamente era como se fosse uma prisão, que ela não conseguia sair, uma coisa meio labirinto, que ela até tentou sair, né? Tava conseguindo, mas aí desligou o som ali. Ô, momentinho pra desligar o som, né? E aí, cara, pra mim, eu lembrei muito das memórias na penseira. Do Harry mesmo vagando pelas memórias na penseira ali, na memória não só que ele vem em Cálice de Fogo, mas nas outras, Enigma do Príncipe ali, a memória do Slughorn, né? Cara, e ela fala, e também não só nas memórias da penseira, mas como o diário do Tom Riddle, porque o que me pegou não foi nem só o lance da memória, foi o lance dela falar assim, eu tava numa espécie de memória, mas eu era a observadora, a espectadora, e é justamente como é descrito no livro, né? Justamente que o Harry tava ali, mas que ele tava de espectador, as pessoas não conseguiam ver, não conseguiam interagir com ele. Isso é muito maneiro. Foi muito maneiro e pra mim foi uma referência. Outra coisa que essa daqui, no momento que eu vi, eu falei, meu amigo, essa é... Pô, eu olhei e falei, Harry Potter. O Hopper tá ali naquele laboratório do mundo... É uma espécie de um laboratório, né? No mundo invertido. E aí um tentáculo segura ele, ali estrangulando ele e tal. E aí a doutora Kay, ela fala assim, quanto mais você luta, mais nervoso, mais irritado, mais letal ele fica. Mais letal ele fica. Quanto mais... Foi isso. Quanto maior a ameaça, mais letal ele fica. Aí eu falei, pô, Visgo do Diabo, mano. Lá em Harry Potter. Quanto mais luta, quanto mais resiste, mais rápido ele mata. E aí eu já tinha associado o Visgo do Diabo. Aí ela pegou a luz e falou assim, ele não gosta de calor também. E ela intensifica a luz, né? Que a luz era quente ali. Eu falei, pô, o Visgo do Diabo também, né, cara? Ele não gosta da luz solar. A Hermione até fala lá, Visgo do Diabo, uma gracinha, mas no sol definha. E aí faz o feitiço que faz a luz do sol, né, que é quente. Então, pô, eu achei muito referência, achei muito maneiro. Teve umas outras menores, assim, sabe? Umas coisas menores, tipo, a mãe da Holly entrando na frente dela ali pra defender a filha do Demogorgon e, tipo, se afasta da minha filha. Foi muito minha filha não, sua vadia. Tipo, a Molly entrando na frente, afastando, entrando na frente, que é coisa de mãe, né, mano? Mãe é mãe, não tem como. Mãe é mãe, e foi muito, pra mim aquela cena foi muito Molly Weasley, minha filha não sua vadia. E uma outra, acho que a última, não sei se eu bom, eu preciso assistir de novo. Essas foram as que eu fui percebendo num primeiro momento ali, e eu nem anotei, eu só fui fazendo de cabeça mesmo, devia ter anotado mais coisas. A Erika, que é a irmã do Lucas, né, ela tá na aula, levanta a mão ali pra responder, e o professor dá uma ignorada, só ela levanta a mão, só ela de mão levantada, e o professor tipo, alguém... então tá bom. Então, Erika, foi muito Hermione nas aulas do Snape, cara. O Snape ignorando a Hermione, assim, foi total. Lembrou muito, na hora que eu vi, eu já falei, é isso, cara. Mas e você, tem alguma outra referência? Você percebeu alguma outra referência? Claro que, quando a gente assiste buscando referência, talvez tudo vire referência. Tudo que a gente quer vira referência, né? Não sei se é o caso dessas referências, eu fico me sentindo meio assim, não sei se eu tô meio perdido nesse episódio aqui, não sei se eu tô meio
meio fazendo o episódio acontecer, porque eu só falo de Harry Potter nos vídeos, né? Então não sei se tá saindo conforme o esperado aqui. Lembrando, esse não é um vídeo de Stranger Things, é um vídeo de Harry Potter, mas falando também de Stranger Things. Essas foram as semelhanças que eu notei. Não sei se vocês viram alguma outra específica, se quiserem compartilhar aqui, comentar aqui embaixo. E tem ainda, né, os episódios finais, as partes finais de Stranger Things da última temporada, que sai aí no dia 25 e dia 31, que eu tô ansioso pra ver, cara. O negócio saiu um mês antes de uma vez, né? Nem foi semanal, né, pra gente ir assistindo por um. Aí, cara, agora é esperar na ansiedade. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio temático especial aqui, ó. Ganhou, vai, Stranger Things ganhou uma referência aqui também, vai, nessa corzinha. Então, se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, comentar aqui, compartilhar, beleza? A gente se vê num próximo episódio do Caldeirão Furado. Até lá, mal feito.